A casa de onde a Gisele tira o pão quase caiu. Nem bem 2025 começou. É, porque tem a ver com o teto mesmo. A empresária está envolvida numa causa judicial que prevê indenização moral e material. Tá aí, ó, mais de R$ 7.500. Para contar esse rolo todo, nós fomos até a OAB, falamos com o psiquiatra, mas antes vamos entender as engrenagens do golpe que seria aplicado através do Pix. O celular da Gisele piscou. Era 27 de janeiro. Toda a história começa nessa mecânica aqui de Uberlândia. A empresária que já está no ramo há mais de 20 anos. Eles se mudaram para cá em agosto do ano passado, mas antes disso, em abril, ela trocou todo o telhado que vocês estão vendo aí. Só que não veda, foi mal instalado, amassados, enfim. Ela entrou com um processo contra esses vendedores, aguardando aí, então, decisão da justiça por uma causa de mais de R$ 7.000, o que a gente já falou para você. E a surpresa dela, que se transformou em decepção rapidamente, foi com o advogado, que seria o advogado dela, entrou em contato dizendo que a causa estava já praticamente ganha. Fiquei feliz, lógico. O advogado ligou falando que a causa tinha saído, que era só eu passar o número da conta. Falei, nossa, que maravilha, né? Quem não está precisando de um dinheirinho? Só que eu estranhei o jeito que ele falou. E como é que ele falou? Por que você estranhou? Ele só falou, bom dia, a sua causa saiu, mandou um papel com todos os dados certinhos e pediu o número da conta. Ele tinha tudinho direitinho, né? Tudinho. Conforme a gente está vendo aí, os dados do processo inteiro. Processo, meu nome, CPF, telefone, tudo. Eles tinham todas as informações. Mas o golpista não contava com uma astúcia. Qual que você é Amiga, afilhada? eu sou afilhada do advogado, então ele nunca falaria comigo desse jeito. Oi, bom dia, me passa o número da conta. Você entrou em contato? Aí eu entrei em contato com o número particular dele. Aí foi quando ele falou, do que você está falando? Eu não sei do que você está falando. Eu falei, não, nós ganhamos o processo. Ele falou, não, me manda o que você está falando, que eu não estou te entendendo. O doutor Tiago ficou mais branco ainda de susto. Na hora, porque é uma foto bem antiga que eu nem utilizo mais. Aí eu assustei, falei, opa, peraí, o que está acontecendo? E ele viu. O perfil do WhatsApp que entrou em contato era alguém se passando por ele. Me manda um print da tela para me ver o que está acontecendo. Aí eu identifiquei que o número não era meu. A foto de fato era minha, mas era uma foto muito antiga que eu nem utilizo mais. Verdade. Olha o perfil certinho, os dados, a coisa toda, bem diferente do outro. Falso como nota de R$ 3. O psiquiatra Rodrigo Scalia nos ajuda a entender a mente de quem se passa por outro para obter vantagem. Na mente da pessoa, ela está fazendo algo por ser muito esperta, por ser inteligente, por ser melhor do que o outro. E como ela não sente dor pelo outro, não tem uma sensação de empatia, na cabeça dela é mais justificável ela conseguir o dinheiro da pessoa independente do meio. Então, na cabeça dela houve uma racionalização de que ela é melhor, de que ela é mais esperta, que ela é mais inteligente, que, portanto, merece o dinheiro da outra pessoa. Mas nessa confusão toda, precisamos ainda entender uma outra coisa. O Tribunal de Justiça dá acesso a processos somente para quem tem a senha específica. É como se fosse uma credencial, conquistada ou com 5 anos de curso de direito, ou quem trabalha na área, ou quem teria roubado de um advogado, certo? Para entender as camadas dessa questão, nós viemos aqui até a presidência da seção OAB aqui em Uberlândia conversar com o presidente, com o Luciano de Sales, que nós já combinamos com ele, viu, pessoal? Ele nos esperar aqui, porque é um rapaz articulado, fala bem. Para a primeira pergunta que as pessoas têm feito ao longo dessa reportagem, o que a OAB faz para identificar esses advogados que têm conduta criminosa? Uma vez que a consulta ao processo fica lá, fica uma digital no token, quando ele acessa, e fica lá o número dele da OAB e o registro. Como é que a OAB tem tratado isso, doutor? A OAB tem pedido, então, às autoridades que possam identificar quem são essas pessoas que têm acessado os processos judiciais com fins de informar a eventuais golpistas as informações que constam no processo, como os dados dos clientes, para que possa, junto às autoridades, seja a Procuradoria-Geral de Justiça, seja a Polícia Civil, fazer uma investigação para saber quem está fornecendo ou quem fornece essas informações a esses golpistas que têm entrado em contato com os clientes em perfis falsos, com números de telefones totalmente aleatórios, aqueles informados pelo seu advogado ou pelos advogados da causa, aqueles que patrocinam a causa, para que possa, de repente, identificar se há uma cadeia de ação,
se essas informações estão passando e como que essas informações têm chegado a essas pessoas que têm entrado em contato com clientes e de boa fé. O golpista usou uma linguagem diferente com a Gisele, que desconfiou do tom da conversa e a interrompeu antes que fosse exigido algum depósito adiantado via Pix para receber a quantia total do processo. Você foi privilegiada pela sorte de ter o seu padrinho como advogado de uma causa que ele patrocinava. E quem não tem isso? Dona Gisele, o que faz? Meu Deus do céu. Se fosse qualquer outro escritório de advocacia, eu teria caído, porque eles falaram super profissionais. Eu só estranhei justamente por causa disso, porque meu padrinho não falaria comigo desse jeito. Na maioria dos casos, alerta o psiquiatra, o golpista age como se conduzisse as emoções de quem está do outro lado. Ele entra na mente da pessoa. O golpe ele é aplicado de uma maneira a provocar uma sensação de urgência terrível. Então a pessoa ela fica numa situação em que ela sente que tem ou uma oportunidade muito grande ou um medo muito grande, quando é o caso do sequestro, esse tipo de coisa. E aí ela é colocada numa sensação de urgência, de que precisa agir rapidamente. E aí assim que ela age e que ela percebe que é um golpe, ela cai numa sensação de envergonhamento enorme, numa sensação de falta de confiança, de quebra de confiança social, quebra de confiança em terceiros e de vulnerabilidade. A partir do momento que eu fui notificado do fato, eu fiz uma notificação via WhatsApp, mandei para todos os meus clientes, redigi um e-mail notificando a OAB, pedindo que fosse notificado as demais OABs, inclusive o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e fiz o boletim de ocorrência virtual mesmo. Só lembrando, a causa está toda intacta, a solidez do negócio jurídico está perfeito, você não perdeu nada, é importante dizer isso. Está rolando ainda. Agora a expectativa correta do doutor Tiago ligar para você. Ele mesmo, né, me ligar e falar que ganhamos a causa. Mas você só acredita se cair na conta lá direitinho. Se cair na conta. E ele já tem o número da conta, então ele não precisa me ligar pedindo o número da conta, porque ele já tem. Caso que terminou bem, tirando o susto, deixa uma ponta solta que a OAB tenta ligar. O que você acha desse tipo de golpe, hein? A pessoa, por exemplo, constitui um advogado direitinho e a pessoa age de má fé para poder tirar o dinheiro de uma pessoa que aguarda aquilo. É uma causa de indenização, no caso teu. Tem outras muito mais sérias. Como é que você se sente? Nós nos sentimos muito lesados, né? Porque não é uma coisa barata que você paga e você não tem segurança. Como que eles conseguiram acesso a todo o processo? Não dá para entender. A OAB já identificou essas situações, nós temos pedido a esses colegas que identificaram o golpe com os seus clientes ou identificaram os seus clientes que foram vítimas desses golpistas, solicitado que possam nos encaminhar essas informações. Vá à polícia primeiro, né, doutor Luciano? Porque isso é um caso de polícia, né? Exatamente. Então, registre o BO, que vá ao seu banco, solicite, inclusive, numa possibilidade, uma reversão desse PIX que foi feito. Por parte da advocacia, nós temos também feito o pedido para que também lavre BO e encaminhe aqui para a ouvidoria. O caminho é ouvidoria@oabmg.org.br, para que nós possamos condensar essas informações e encaminhar às autoridades para poder fazer as investigações e as apurações. O doutor Tiago não vai esperar. Agiu rápido. Usa no relacionamento com os clientes uma espécie de senha. Como eu faço muito atendimento online, na emissão do contrato, eu estou criando uma senha entre eu e meu cliente que, para a gente conversar, a gente está trocando essa senha. Porque, caso contrário, se não tiver a senha, a gente só conversa pessoalmente. Essa coisa de espião, né? Você fala uma coisa, ela responde aquilo que vocês combinaram. Exatamente, dessa forma. Mas, assim, vai trazer mais segurança para mim e para os meus clientes. E muitas vezes a coisa vai parar na polícia. O delegado responsável por crimes cibernéticos e outras investigações fala que é preciso ter bastante cuidado para não cair no golpe. Em primeiríssimo lugar, desconfiar. Lembrando que a esperteza sempre engole o esperto. A pessoa te telefona, olha, você é fulano de tal, CPF tal, você trabalhou na empresa tal, você tem um processo que está lá no TRT em grau de recurso. Pois é, eu sou advogado, doutor fulano de tal, OAB tal, e eu tenho como ajudá-la. Minha senhora, preciso que a senhora deposite tantos reais para mim, de honorários, para custos processuais, e depois, quando sair o dinheiro, quando a senhora receber o dinheiro,
a senhora vai me pagar 10% do valor. Não há nada que depositar previamente para receber um montante maior. Não, você tem 10 mil reais para receber, se eu preciso que você deposite 500. Doutor, vamos fazer o seguinte, quando receber, o senhor me passa 9.500 e já fica com os 500 reais. Inclusive, se o senhor quiser embutir juros e correção monetária, fique à vontade, eu não estava esperando mesmo por esse dinheiro.